Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Um continente marcado por revoluções e golpes militares. O Direito Sem Fronteiras desta semana vai discutir sobre a África do século XXI, que nas últimas décadas vem experimentando mudanças profundas nos campos econômico, social e político. Será que este continente de fato conseguiu alcançar uma democracia estável? Quais países africanos ainda vivem sob regimes de ditadura? E como são garantidos os direitos fundamentais nesse processo de transição? Para participar do nosso debate, os nossos convidados de hoje, o professor Pio Pena Filho, doutor em História das Relações Internacionais, e a professora Simone Rodrigues Pinto, bacharel em Direito e doutora em Ciência Política. Antes de iniciarmos o debate de hoje, vamos relembrar o caso do maratonista etíope, que durante as Olimpíadas se manifestou contra o regime do país, cruzando os braços ao passar pela linha de chegada. Não foi uma comemoração. Cruzar os braços após passar em segundo lugar pela linha de chegada durante a maratona nas Olimpíadas do Rio foi um corajoso ato político. O gesto de Fayeza Lilesa foi em solidariedade ao seu povo, os Oromo Somã, um dos maiores grupos étnicos da Etiópia, um povo cada vez mais repreendido, com muita violência pelo governo etíope. Bom, eu agradeço antes de mais nada a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema, que começa exatamente com essa demonstração que aconteceu durante as Olimpíadas do Rio. As Olimpíadas são conhecidas pelas manifestações políticas que são feitas para se chamar a atenção de determinadas realidades. Eu gostaria de começar perguntando ao professor, com relação a esse caso específico, já que se trata da Etiópia, se isso reflete uma situação do continente ou se, na verdade, nós temos um caso específico do que já é conhecido como as várias Áfricas que nós temos, realidades diferentes sob uma mesma denominação. Exatamente. Nós temos que pensar a África na sua diversidade, na sua multiplicidade, né? Falar numa África no singular é muito problemático. Quando a gente pensa em regimes políticos, democracia, a gente tem que pensar em 2, 3 Áfricas pelo menos. E esse caso da Etiópia, ele simboliza, claro, uma dessas Áfricas, né? Mas que não pode ser generalizado. Podemos dizer que há lugares comuns também no que se refere à realidade africana, particularmente essa imagem relacionada a ditaduras, guerras sangrentas e golpes militares? Discutir a África está sempre envolto em essencialismos, generalizações e principalmente falta de conhecimento. Infelizmente, mesmo do nosso ponto de vista de latino-americanos que sofremos com essas generalizações, a África para nós também é um continente desconhecido. Então há sempre a pobreza, a fome, a falta de democracia, tudo isso está com mitos em torno disso pela falta de conhecimento. Então a gente tem que deixar de lado qualquer tipo de generalização, conhecer as realidades particulares de cada país e conhecer também a sua relação com o Brasil, sua relação com o mundo, que também são completamente diferentes. Vamos fazer um recorte histórico, professor, se pudermos. Há uma associação muito grande dos problemas da África, particularmente durante todo o século XX, na verdade se remetendo ao próprio século XIX, talvez até antes, particularmente a partir do neocolonialismo, da intervenção das potências europeias. Até que ponto essa realidade se impôs realmente no século XX e essas realidades africanas, elas têm a sua raiz nesse fenômeno que começa exatamente há 2 séculos atrás? De fato, o continente africano passou por períodos assim muito dramáticos, né? Eu diria que essa influência dessas intervenções externas, de certa forma, ela perdura até hoje. A gente não pode atribuir a ela todas as causas dos problemas africanos. Mas veja bem, no final do século XIX, os europeus partilham a África. Deu uma conferência de Berlim em 1885. Do continente que hoje tem 54 países, apenas 2 territórios ficaram completamente independentes na época do colonialismo. São 2 países muito distantes até um do outro, a Libéria na costa ocidental de um lado e a Etiópia, né, do outro lado, já no chifre da África. Além desses 2, nós tivemos apenas 2 outros casos de países que gozaram de alguma autonomia política, portanto, de alguma prática política. No caso, o Egito, mais limitado, e mais ao sul, a África do Sul. Então, veja,
né, de 54, 50 países estavam sob dominação colonial ferrenha ao longo do século XX, do final do XIX até meados do século XX. Esses estados africanos, portanto, que nós estamos falando aqui hoje, a maior parte deles são estados muito jovens, são estados que nasceram no período da descolonização, entre 1960 e 1962. Esses foram 2 anos assim emblemáticos em que surgiram mais estados. Alguns surgiram um pouco antes e outros um pouco depois. Mas veja, de toda forma, são estados que têm 50 anos, né, de existência, 60 anos no máximo, alguns 40, como no caso dos estados de língua portuguesa. Então, é óbvio que esse fator histórico, né, destolheu, de certa forma, uma coisa importante, que é a participação política. São democracias, portanto, são regimes políticos muito jovens, né, que nós temos que entender isso também para entender o estágio atual da política dos estados africanos. Basta ver que, no caso do Brasil, é uma coisa até que eu sempre falo com meus alunos, nós temos quase 200 anos no parlamento que funciona e vejo que as nossas instituições, né, elas ainda assim apresentam graves problemas. Agora, imagine de países que nasceram, né, há 50 anos atrás e assim, com um modelo importado que pouco tinha a ver com as suas tradições, pouco tinha a ver com a sua realidade. Ruanda. Quando falamos esse nome, ainda ecoam aquelas imagens que chocaram o mundo a respeito do genocídio que aconteceu naquele país. E a pergunta é, as tradições específicas de povos diferentes que foram reunidos sob uma mesma bandeira, isso de fato é o que dificulta a possibilidade de desenvolvimento dessas jovens democracias? O exemplo de Ruanda, o que a professora pode nos falar sobre isso? É importante a gente lembrar que o período de colonização e domínio do continente africano foi marcado por uma política de dividir para governar. Isso gerou muito ódio étnico, muitas lutas, muitas disputas, principalmente porque as divisões das fronteiras não respeitavam as divisões étnicas que existiam no continente. E nós vamos ver, a partir da década de 90, principalmente, no fim da Guerra Fria, no fim da polarização, da política União Soviética versus Estados Unidos, que se dava muito presente ali no continente africano, quando esses poderes se retiram, os países muitas vezes vão implodir em guerras geradas por esse ódio étnico. Então, é muito importante, é um ícone, o exemplo de Ruanda, em que gera um grande ódio étnico, que a própria população entra em disputa, que as enfermeiras matam os seus pacientes da etnia contrária, as professoras matam seus aluninhos da etnia contrária. Isso gera um colapso imenso dentro do país, em que todos estavam envolvidos, de uma forma ou de outra, numa guerra profundamente violenta e profundamente entranhada, com crianças, donas de casa, médicos, professores, envolvidos em atos de muita violência. É claro que isso não ocorreu com todos os países, mas a gente vai ver esse mesmo movimento de colapso e de dissuasão social presentes em outros países também africanos. O caso de Ruanda é muito específico, né? Nós temos assim, essa questão étnica, de fato, ela é muito noticiada, ela é muito falada, mas eu acho que com uma grande compreensão no geral. O caso de Ruanda, ele é sintomático porque, de fato, nós temos ali um problema étnico evidente. Claro, é inegável, né, a predisposição de 2 etnias. Na verdade, o país é pequenininho, tem 3 etnias, né? E aí há uma coisa também que destoa do restante dos países africanos, é que, no caso de Ruanda, nós temos a mesma coisa que acontece no Burundi, que é ao lado. Nós temos uma etnia que é muito predominante, ela tem 85%, um pouco mais da população, no caso dos Hutus, né? E aí você vê que os Tutsis, que são o segundo grupo étnico, menos de 10%, e tem os Tuas, que é 3%. E essa configuração, ela não se reproduz na maior parte dos estados africanos, longe disso. É interessante porque há um certo equilíbrio étnico, né, nos estados africanos. Então, a questão étnica, no fundo, na minha opinião, ela não chega a ser um problema para o convívio entre os povos africanos. É uma questão que ela foi generalizada a partir de
um ou dois casos. A questão é que há uma multiplicidade étnica muito grande dentro da África e há sempre um potencial de ser alimentado. Eu concordo totalmente com a possibilidade de manipulação, porque essas etnias mais ou menos se equilibram e vivem em paz, mas há sempre um potencial de manipulação para uso do poder e para uso do poder político. Inclusive, quando Mandela sobe ao poder e quando há o processo de apartheid, a maioria dos analistas políticos apostavam numa profunda guerra étnica dentro da África do Sul. Isso mostra o poder político que teve o grupo do Mandela de conseguir conduzir isso de forma pacífica. E, nesse aspecto, os caminhos da justiça de transição que ele toma naquele momento foram fundamentais. Então, a etnia é muito marcada, apesar de não ser o problema principal de todos os países, mas há sempre o potencial de ser manipulada a favor de um grupo ou de outro que queira o poder ou queira um poder econômico de determinada forma. Então, é uma coisa que a gente não vê presente em outras regiões, é essa divisão bem clara de quem é, de qual etnia, e isso pode gerar, de certo momento, uma manipulação política a favor de um ou de outro grupo. Talvez o único Estado africano, o único, que não tenha etnias diferentes, né, é a Somália. E se tiver, será um grupo minoritário mesmo na periferia. E veja bem, curiosamente, o único Estado em que você tem um povo definido claramente como uma tradição, uma cultura, uma religião, uma língua, justamente aquele que é um Estado que não funciona desde o início dos anos 90. Ou seja, né, ali, em tese, você não tem confrontos étnicos, mas o Estado está em crise. Não existe um Estado funcional na Somália. Não é? E é interessante Esse raciocínio é bastante interessante. Eu já gostaria de pegar essas duas questões que foram bem claras desse bloco, já para propor uma pergunta que nós vamos responder já no próximo bloco, um dos pontos que eu gostaria de abordar, que eu poderia resumir da seguinte forma: a questão da democracia como modelo oferecido para os povos africanos. Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para um breve intervalo e retornamos com a nossa discussão da semana sobre o processo democrático africano. É só um instante e a gente já volta. O Direito Sem Fronteiras está de volta com o debate sobre a democracia no continente africano. Aos poucos, ditaduras violentas e corruptas têm dado lugar a regimes democráticos. Em Ruanda, por exemplo, já citada no primeiro bloco de hoje, está sendo impulsionada por uma nova geração. Há mudanças sociais que podem ser vistas na queda do desemprego, no fortalecimento das instituições. Nas últimas décadas, ruandenses percorreram um longo caminho de reconciliação. Mas, professor, parece que isso não tem se refletido, do seu ponto de vista, na questão específica da organização política. Assim, pensar em democracia em Ruanda é uma coisa complicada e complexa ao mesmo tempo. Veja só que coisa curiosa. O parlamento de Ruanda tem 63,8% mais ou menos de representação feminina. É a maior representação feminina nos parlamentos do mundo, ou seja, uma grande participação das mulheres. Por outro lado, quando a gente vai pensar no executivo, né, o presidente Paul Kagame está no poder desde 94 e não quer sair. Ele já mudou a Constituição para autorizar um novo mandato. Então, assim, essas mudanças, no caso de Ruanda, elas vêm com um grave problema, que é a falta de alternância no executivo, no poder. E um poder, né, que se exerce, inclusive, de forma opressora com relação à oposição. Há perseguições, há inclusive acusações de assassinato, no caso, por exemplo, de Ruanda. Eu acho que isso é um bom exemplo para mostrar como a questão do ódio étnico foi bem organizada, a sociedade consegue uma conciliação, eles fazem todo um modelo de reconciliação, já que o conflito envolveu toda a região de Ruanda. Então, eles conseguem superar essa disputa étnica, mas não conseguem assumir modelos democráticos de organização política. Isso acontece com muitos países da África. A própria definição do que é um país democrático é muito complicado quando a gente fala de forma geral. Então, um ponto importante é essa alternatividade, essa alternância no poder, como um termômetro para saber se é um governo democrático. Isso é muito comum, que
chefes políticos se mantenham por longos anos em muitos países africanos. Isso já cai muito o nível de democracia que a gente possa colocar para todos os países africanos. Então, você vê que não é mais uma questão étnica, mas é uma questão de se manter no poder e de realmente exterminar até mesmo o seu inimigo político em outros países, como foi o caso na África do Sul. Então, isso está presente em alguns outros países também, que a questão étnica fica esfriada atualmente, mas, por exemplo, a Etiópia, que foi mencionado aqui, ela aproveita esse movimento antiterrorista, cria uma lei em 2009 antiterror, dentro de um modelo, né, que já vinha naquele momento contra o terrorismo, e a partir dessa lei antiterror começa a perseguir a própria população e que sofre hoje uma perseguição imensa, uma censura da mídia, que é uma coisa muito importante que tem que ser colocada, porque não há um acesso à internet como a gente pensa, é um acesso muito baixo à internet. A mídia é toda estatal, não só na Etiópia, mas em alguns outros países. Isso gera também uma restrição muito grande à questão da democracia em alguns países. A professora toca exatamente no ponto que eu já havia adiantado que gostaríamos de abordar nesse bloco, que é exatamente essa questão do que se chama democracia, do que é um modelo democrático. Existiria, em alguma medida, uma certa repetição do que aconteceu no século XIX, que foi a imposição, entre aspas, do que se dizia mais ou menos na época, da civilização a povos menos desenvolvidos? Na verdade, não se incorre um pouco num certo erro parecido quando se fala em levar a democracia para determinados povos, pelo menos da maneira como o Ocidente a compreende? Não há um certo choque cultural também nesse sentido que acaba influenciando muitas das decisões políticas que são tomadas com relação à região? É importante questionar sempre essas metodologias que estabelecem modelos para determinar o que é um país democrático, o que não é um país democrático, respeito a direitos humanos, não respeito a direitos humanos, que é uma discussão interessante porque a própria visão de direitos humanos, se for tomada das tradições, de algumas tradições africanas, são diferentes das tradições ocidentais, são muito mais coletivas, tem toda uma questão da sociedade não individual, que vem desse modelo europeu de um direitos humanos muito centrado no indivíduo. Então, para estabelecer se o país é democrático ou não, tem que se saber de que parâmetros está se partindo. É claro que a gente tem um mínimo que a gente pode considerar, como essa alternância no poder, o direito a votar, né, o mínimo de direitos humanos, como direito à vida, direito à integridade corporal, como direitos sociais. Então, eu acho que hoje em dia, no mundo globalizado, apesar do que eu acho que tem que sempre problematizar a questão dos modelos que vêm de fora, já há condições da gente estabelecer um certo mínimo de respeito aos direitos humanos e de democracia para cada um dos países. Eu acho que isso é fácil. Eu acho que essa visão de democracia com relação à África, tem muita hipocrisia nisso, muita. Veja bem, que de alguns países africanos se exige, né, vários requisitos para classificá-los como democráticos, para que eles tenham a sua inserção internacional normalizada. Para outros, essas exigências não existem. Veja só que curioso. O caso do Egito, né, que dos países do norte da África, o Egito experimentou um período democrático muito curto, que foi com a eleição do ex-presidente Mursi, Mohamed Mursi. Ele durou 1 ano e 1 mês no governo, foi deposto por um golpe militar, que hoje se assenhoreou do país. É o governo legítimo e a crítica com relação a falta de democracia pela comunidade internacional, entendendo aí os países europeus, Estados Unidos, praticamente não existe. Outro país, para dar outro exemplo, né, desse país assim, que a questão democrática não cola, não é um problema. Angola, que é o nosso um grande parceiro brasileiro na África, né, o presidente Angola se tornou independente em 1975, em novembro de 75. De lá para cá, Angola teve apenas 2 presidentes da República. O primeiro foi Agostinho Neto, que governou de 75 até 79. E em 79 assumiu Zé Eduardo dos Santos, que permanece no poder até hoje, né? Ele é o segundo mais, digamos assim, antigo presidente em exercício na África.
E você vê, o desrespeito aos valores democráticos é uma coisa assim assintosa no caso de Angola. Há pouco tempo houve a prisão de 17 jovens que protestavam contra o governo e queriam maior participação política da sociedade. Foram presos acusados de serem uma ameaça ao Estado. Então você vê que, né, são países assim que, no caso de Angola, qual é o atrativo? Angola exporta petróleo. Angola tem as suas relações normalizadas com o dito mundo ocidental. Inclusive aqui no Brasil, pegou muito mal também a falta de repercussão no Brasil dessa violação aos direitos humanos e aos direitos políticos dos jovens angolanos que foram presos, julgados e até condenados, alguns deles, né, ao arrepio, né, de princípios democráticos e de direitos humanos. Já de outros países se exige, se coloca uma pressão maior com relação ao fato de terem ou não a democracia, que é o caso, por exemplo, da Guiné-Bissau, que é outro país de língua portuguesa que vive numa crise que parece sem fim. E aí, sobre esses países que são, de certa forma, marginalizados, os doadores param de dar dinheiro, os países param de dar cooperação, né? Você tem, portanto, uma política assim, de 2 pesos e 2 medidas. Entre as várias Áfricas, como foi bem dito no primeiro bloco do programa de hoje, nós temos também a realidade particularmente dos países do norte da África e que se estende até se aproximando da região do Oriente Médio. A influência é dos países muçulmanos e a problemática específica do Oriente Médio, que é a questão principalmente do Estado Islâmico e de todo aquele desenrolar que nós temos na região. É uma realidade muito diferente da que colocamos hoje com relação à África subsaariana? Eu acho que é um pouco diferente, sim. Por quê? Esses países do norte da África nunca foram democráticos. Nunca. Né? Houve um momento em que, e muito por culpa da mídia, e da tentativa de formar uma opinião favorável, se divulgou aos 4 cantos que eles estavam passando pelo que se chamou de Primavera Árabe, que era uma falácia. Aquilo ali era uma peça de propaganda. Os regimes rapidamente refluíram para os seus modelos políticos que não são democráticos. Ou simplesmente, como aconteceu na Líbia, o país se desfez. Eles têm um modelo de organização política, econômica e social diferente do modelo liberal ocidental. Professora? Eu acho que é importante destacar que há uma diferença muito grande da história e da constituição dos países subsaarianos e dos países do norte da África. E eu acho que, além dessas questões que foram colocadas, eu acho que é importante estarmos atentos à questão da migração, que hoje praticamente está dividindo a Europa entre a barbárie e a aceitação dos migrantes ou não. Então, essa permanência de regimes não democráticos, com uma imposição muito forte de leis religiosas, né, de imposição da norma na vida cotidiana, a invasão da vida cotidiana das pessoas. Isso está gerando uma onda migratória muito grande, principalmente para os países europeus, que está criando ali uma possibilidade de um colapso bastante significativo. Eu acho que a gente tem que estar bastante atento a isso. Então, os problemas da África do Norte são, em muitos aspectos, diferentes da África subsaariana, por conta dessa história diferente que impacta não só o sistema político, o sistema econômico, a vida social, o cotidiano das pessoas ali, que caberia uma análise mais detalhada, a questão de gênero, a questão da mulher, a questão mesmo da infância, ali é muito diferente e é muito complexa para ser tratada. Mas o que me chama a atenção hoje do norte da África é a questão da evasão, né, da migração muito grande e que está tendo uma resposta muito negativa, principalmente dos países europeus, e isso está gerando um problema sério de xenofobismo que volta à tona e volta a questões como houve no século XIX, início do século XX. Eu acho que isso é uma questão que é importante e deve ser tratada com muito cuidado. Queria até chamar a atenção para uma coisa que é importante aqui no Brasil, é que às vezes a gente fala muito dos Estados Unidos, da Europa, do comportamento desses países com relação aos países africanos. Agora, a gente tem que olhar também para como nós nos comportamos com relação a esses países, porque os maiores amigos do Brasil na África são regimes não democráticos. E o Brasil não tem lidado de uma forma assim transparente com essas relações com os países africanos. Ou seja, nós poderíamos colaborar com a democracia
seguir a nossa Constituição, ao invés de atuarmos de uma forma muito pragmática, como vimos fazendo com esses países africanos, principalmente de língua portuguesa. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça, quando falamos sobre o processo democrático no continente africano. Como ocorre esse frágil processo de transição entre ditaduras e democracias. Estiveram conosco Pio Pena Filho, doutor em História das Relações Internacionais, e Simone Rodrigues Pinto, bacharel em Direito e doutora em Ciência Política. Para assistir a esse e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode sugerir um tema. Mande um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. E até o nosso próximo encontro. Tchau!